18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, muito boa noite pra você em 100,7, 6 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos com você a partir de agora, hein? Começa agora o seu programa 18 horas aqui na Mix. Um alô especial pra você que está curtindo aí a Mix no Mano. Valeu você do Instagram e valeu você também do Facebook. Aqui é o jornalismo, um espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Nossa equipe é formada por profissionais de larga experiência e comprometidos aí com a ética e com a verdade. Uma equipe formada por profissionais, Cid Soares, ok? Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Cid Soares. Hoje é quinta-feira e nós já estamos sentindo, né, Karime? Os ares do fim de semana. Os ares do final de semana. Principalmente muito o Cid. bem. A Karime nem tanto. Mas o Cid, quando chega na sexta, na quinta... Karime nem tanto. Nem tanto. Eu não sei, Karime. Ele tem razão. Ele tem razão. Você, como é que você é mais segunda-feira. Ele chegou a essa conclusão, não é? Na segunda-feira você tá disparando bala aqui, exatamente, cara. É muita correria, vai ter, né? Boa noite, Cacá. Tudo Paulo bem? Castro, é muita correria, né? Que vai chegando na sexta, a gente já vai... Quinta-feira tensa essa, viu? Exato, gente. Uma quinta-feira muito tensa aqui para Manaus, para a capital do Amazonas, e você vai conferir os detalhes de tanta confusão que aconteceu durante, enfim, todo o dia de hoje. Mais uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes e relevantes para você. Cid Soares. Eu queria dar uma boa noite aqui em especial pro pessoal que nos dá essa carona todos os dias. A galera do Uber, do 99, os taxistas. Olha, essa turma toda nos acompanha. Eu ter um amigo que disse ele aumenta o som e a pessoa que ele tá levando geralmente gosta muito do que se fala aqui. Que ótimo. Adorei ouvir isso. Mandar aqui um abraço pro André lá da US, da US alguma coisa, não lembro, mudou o nome. Tudo bem. Então, estão nos ouvindo lá também. Então, um abraço pra vocês aí, pra toda a turma aqui da bancada, M. Luciano, meu querido Paulo Castro, boa noite pra vocês. Bacana, Paulo Castro conosco aqui também, diretor de jornalismo, diretor de conteúdo, é o cara do 18 horas. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Calão, boa noite, Karime, Cid, Luciano, boa noite, ouvinte da Mix. Ó, hoje o programa tá quente, viu? Cheio de novidades aí pra gente. Foi uma quinta-feira tensa, mas eu estou aqui combinando com Amy e Luciano. Amy e Luciano, a gente podia ir pro Rock in Rio? Vamos pro Rock in Rio? Vamos pro Rock in Rio? A gente pode apresentar o 18 horas de lá no Gramado. Sucursal Mix Manaus no Rock in Rio, programa 18 horas. Isso mesmo, já fica um alô aí pra produção, né? Muito bom. O que você curte? O que você curtiria nesse Rock in Rio? Madonna. Olha, nesse Rock in Rio não vai ter Madonna. Madonna, você acha que ela não se submete mais a vir pra Rock in Rio? Né, mas tem a Anitta. Tem a Anitta. Anitta não. Eu sempre fui fã da Anitta. Não fale mal da Anitta, por favor. Não, mas assim, a gente imagina não falem da Anitta. Eu queria muito ver o show da Pink. Ela nunca veio no Brasil. E ela vai vir. A Pink, e ela vai vir pela primeira vez no Rock in Rio. Bon Jovi. Bon Jovi é sempre Bon Jovi, né? Tá Quem de mais? Deixa eu ver, vai ter a Jessie J, vai ter também no Rock in Rio. Jessie J, legal. Tem muita gente legal no Rock in Rio. Pink é bacana. Era uma conversa dessa que eu descobri que a gente tá ficando velho, né, cara? Não era da época do Supertramp, The Pretenders. Eu falei aqui da Madonna. Madonna. Essa turma toda. Era o show. Agora, será que a Pink vai conseguir se trepar nos palcos? Porque todo show dela se trepa, né? É algo assim estranho. Espero que ela não caia. Escala e tal. Mas é maravilhoso e vai ser um evento. O evento, assim, é Rock in Rio, né, gente? Não precisa falar mais nada. Um banho de água fria nessa turma, vamos começar o programa. Olha, são 6 horas e 4 minutos em Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Boa noite pra você aí. Você está ouvindo 18 horas. E Carlão, nós temos ingresso, não é só que nós damos. Você, ouvinte da Mix, você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, é muito especial. Nós damos ingresso pra você, porque você é muito legal. A gente não faz sorteio, a gente dá presente. Exato. Vamos lá, Amy, Luciano, pra quem? Isso mesmo. Vamos escolher 2 pessoas. O que é que você gostaria de ver no Rock in Rio? Boa. Pergunta. Boa. Diga aí que eu tô de olho, no finalzinho do 18 horas eu volto pra presentear você. Valeu, querido. Valeu. Tudo bem, então começa agora o seu 18 horas valendo. Você está ouvindo 18 horas.
Muito bem, os médicos cirurgiões que estavam em paralisação parcial desde sábado, dia 3, decidiram voltar ao trabalho na noite de hoje. A decisão foi anunciada agora há pouco em entrevista coletiva após a decisão da desembargadora Joana dos Santos Meirelles, que manteve a tutela de urgência concedida ao Estado no dia 14 de maio, que proíbe que o Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ICEA, paralise os serviços sob pena de multa diária de R$200 mil e prisão de 15 dias e 6 meses, aplicadas ao diretor da empresa, José Francisco dos Santos, e aos cirurgiões que faltarem aos plantões. A desembargadora suspendeu a decisão do juiz Leonei Figliolo Arraquian, da segunda vara da Fazenda Pública, que obrigava o Estado a pagar o ICEA. Na manhã de hoje, o juiz Leonei Figliolo Arraquian, da segunda vara da Fazenda Pública, havia decidido bloquear R$8.200.000 das contas do governo do estado do Amazonas para pagar os médicos cirurgiões. O valor é referente aos pagamentos de maio e junho deste ano, que foram quitados até o momento pelo Estado. Na decisão, ou melhor, que não foram quitados até o momento pelo Estado. Na decisão, o juiz determinava o retorno de todos os cirurgiões até às 7 da noite de hoje, sob pena de multa de R$10 mil por hora de atraso, o equivalente a R$40 mil por dia. Bem, a desembargadora Joana dos Santos Meirelles cassou a liminar concedida pelo juiz. Na tarde de hoje, os cirurgiões decidiram voltar ao trabalho. Vamos ouvir aí o que ela disse, né? Melhor, o que disse o presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana. E antes dessas decisões, no campo jurídico, o governador Wilson Lima havia se manifestado sobre a crise na área da saúde. Ele afirmou que não permitirá que empresas médicas suspendam serviços para pressionar pelo recebimento de parcelas atrasadas de contrato. Abro aspas aqui. Eu não vou permitir que os pacientes sejam colocados nesta situação e sejam utilizados para pressionar o governo do estado. A minha preocupação maior é com o paciente, com o cidadão que precisa do serviço público. No caso específico do ICEA, houve uma não prestação de serviços por parte deles. Isso nós não vamos aceitar porque põe em risco a vida das pessoas. Nós estamos fazendo essa redução porque médicos simplesmente deixaram de trabalhar. Fecha aspas. Disse o governador ao responder sobre se rescindirá novos contratos como fez com o ICEA, o Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas. Bem, o governador se refere aí à suspensão de parte do contrato com o Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas, em que retira os cirurgiões da estrutura de 9 serviços de pronto atendimento, que são os SPAs. O ICEA deixará de atender nos SPAs do Alvorada, Joventina Dias, São Raimundo, Colônia, Antônio Aleixo, Danilo Correia, Eliameme, Madi, José Luiz, Zona Sul e também no Coroado. Bom, isso mesmo. Os cirurgiões vão continuar trabalhando apenas em casos específicos, o que foi suspenso, né? Mas o valor referente aos plantões que a empresa cobria nos 9 SPAs vai ser reduzido. O contrato atual tem valor de R$50 milhões por ano para atender, além dos SPAs, pronto-socorros, hospitais, as fundações e maternidades. Foi reduzido para R$45 milhões. Bom, as associações e sindicatos dos servidores públicos do Estado do Amazonas apresentarão ação coletiva contra a Lei Complementar 09/2019 ou 9/2019, que congelou o reajuste de salários no funcionalismo até 2021. A ação de inconstitucionalidade vai ser entregue ao Tribunal de Justiça do Amazonas nesta sexta-feira, após manifestação dos servidores da saúde em frente à Secretaria de Saúde do Amazonas. Ok, o detalhe, nós temos o detalhe com Júlia Gomes.
diálogo até o momento com o governo do estado, os servidores irão nesta sexta-feira recorrer à justiça para tentar revogar a lei que congela os salários por 2 anos. O Tribunal de Justiça do Amazonas já analisa um pedido de ação direta de inconstitucionalidade impetrado pelo Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado, Simpol, e outras medidas judiciais das demais categorias do movimento. O intuito é dialogar com o presidente do tribunal, o desembargador Iedo Simões, como explica o coordenador do Sindicato dos Professores, Lambert Melo. Porque nós temos já no Tribunal de Justiça ações dos vários sindicatos arguindo a inconstitucionalidade da Lei 198 para que ela seja, então, anulada via jurídica. E nós vamos buscar conversar com o presidente do tribunal para dizer que o serviço público tem pressa para que essas ações sejam julgadas o mais rápido possível, entendendo que a demora da justiça sobre as nossas ações, elas penalizam sobremaneira a sociedade amazonense. Na manhã desta quinta-feira, os servidores que não compareceram em seus postos de trabalho estiveram reunidos em frente à sede do governo na Compensa Zona Oeste da cidade, em um ato de protesto. Com faixas e apitos, eles entoavam palavras de ordem. Sua culpa é sua! Revoga já! Revoga já! Revoga já! Revoga já! Muito bem. Em uma menor quantidade de pessoas, em comparação ao ato anterior, realizado no final do mês passado, os servidores aguardavam posicionamento por parte do governador, o que não aconteceu até o final da manhã, sendo instalado oficialmente o ato de greve, como destaca Lambert Melo. E infelizmente não houve nenhum contato do governo para com a comissão representativa do serviço público. E, diante disso, nós fomos obrigados a oficializar a instalação da greve do serviço público por tempo indeterminado de 12 dias. E agora a greve instalada, ela vai se estender pelo dia de hoje. E se até o final do dia de hoje não houver nenhuma manifestação do governo em busca desse diálogo conosco para solucionar o problema, a greve se estenderá pelo dia de amanhã. É que nós realizaremos uma grande carreata que sairá da Arena da Amazônia, Amadeu Teixeira também, em direção à sede da Suzan, onde lá será realizado um ato público em defesa da saúde. E de lá sairemos para o Tribunal de Justiça. Júlia Gomes para o 18 horas. Volto com vocês nos estúdios. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 12 minutinhos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa Mix FM. Estamos com você aqui no 18 horas. Até às 7 da noite, vamos agora conhecer, vamos agora curtir vamos seguindo aí, né, com a música do playlist aqui no 18 horas na Mix FM, só pra você. Playlist 18 horas. É uma atrás da outra. Vamos voltar pro normal, né? Vamos lá. Karine Leão. E voltando ao assunto sobre a paralisação parcial dos cirurgiões no estado do Amazonas, hoje à tarde o presidente do ICEA, José Francisco, confirmou que os cirurgiões voltam a partir das 7 horas da noite de hoje aos trabalhos. Aleluia. Vamos ouvir o que ele disse. Nova decisão pra gente é a decisão do juiz da segunda vara, doutor Leonei Figliolo, que determinou o bloqueio das contas do Estado no valor de 2 competências no mês de maio e de junho, e nós voltaremos ao trabalho 19 horas em cumprimento a essa decisão. Que a decisão do juiz da segunda vara, volta a informar, era que nós voltássemos regularmente ao trabalho a partir das 19 horas de hoje. Foi determinado o bloqueio nas contas públicas. Agora, quando vai ser pago, nós não sabemos. Mas eu sei que existe uma determinação que se pague. Se vai ser pago via Suzan, o governo do Estado, direto para a conta do ICEA, ou não, eu não sei te informar sobre isso. Estão aí com o retorno previsto por conta dessa nova decisão, que existe aí as punições aí de 200 mil diário, até sua prisão no caso, né? E enfim, não é por essa decisão. Vocês então estão tomando essa decisão de retorno devido à primeira decisão que falava do bloqueio das contas. Só que ela derrubou o bloqueio das contas. Estou cumprindo a primeira decisão do juiz Leonei Figliolo. E eu quero aqui informar o seguinte: não decreta prisão. A decisão da juíza, da desembargadora, não decreta prisão para mim. Decreta multa diária de 200 mil reais. Mas assim, no meu entendimento, eu acho que o mais importante é a gente chegar a um consenso. E o consenso não depende de nós.
Eu estive agora no Palácio, às 1h30 da tarde, uma reunião com o governador do estado, que ele tornou público através da TV Amazonas, e ele não nos recebeu. Não fomos recebidos, saímos do palácio sem ser recebidos. Então o governador fala uma coisa e na hora de fazer ele faz outra totalmente diferente. Eu não acho que o entendimento seja por aí. O entendimento tem que haver convergência, não divergências. Se quer o entendimento, nós estamos aqui dispostos a entender, a escutar e mais uma vez a tentar conciliar a verdade que sempre esteve do nosso lado. Agora tem. E o presidente do Sindicato dos Médicos, Mário Viana, prestou apoio aos cirurgiões. Vamos conferir o que ele disse. Bom, o sindicato, desde o início, em todas as crises, e essa não é a primeira, mas com certeza essa é a mais grave de todos os tempos, né? Sempre se posicionou ao lado do médico de empresa, ao lado do médico estatutário. Qualquer relação de trabalho médico, o sindicato sempre esteve ao lado do médico. E não poderia ser diferente agora, né? Neste momento, o que a gente observa, até mesmo a nível judicial, sem querer fazer nenhuma crítica, é que existem controvérsias, né, com relação ao que nós estamos reivindicando. Num primeiro momento, um juiz dá uma sentença totalmente favorável a gente, pedindo que a gente retorne, né, garantindo o bloqueio de contas do Estado para que nós possamos receber. E isso já foi por demais dito aqui, a situação que os médicos, cirurgiões estão enfrentando nesse momento é crítica, muita gente até com dificuldade de botar combustível no carro, porque na verdade são 5 meses de salários atrasados, contando com os meses do ano de 2018, né? O sindicato está apoiando, como já disse, tomando várias providências. Nós fizemos contato, e é uma coisa inédita, uma confederação médica latino-americana e da Iberoamérica e do Caribe, que é a Confemel, já se prontificou a vir ao Amazonas numa comitiva para intermediar essa situação que é surreal. O governo insiste em falar mentiras descaradas de que tudo ocorre dentro da normalidade nas unidades de urgência do Estado. E, na verdade, nós estamos perdendo vidas, pernas já foram amputadas, situações as mais graves possíveis, né? Então, é preciso realmente se tomar uma atitude. Queria dizer que, apesar dessa controvérsia, a gente respeita, né? O ICEA já decidiu que vai voltar às atividades normais, entendendo que a sentença inicial é a que está prevalecendo, né? E, ao mesmo tempo, nós já tivemos notícia ontem do Ministério Público do Trabalho, está confirmada uma audiência, inclusive com o Tribunal de Contas presente, Comissão de Saúde da OAB, Ministério Público de Contas, várias outras entidades importantes para que a gente possa discutir essa situação neste momento, principalmente dos cirurgiões gerais e dos cirurgiões vasculares, né? Então, é essa a nossa visão enquanto sindicato. Bom, pelo menos agora todo mundo de volta ao trabalho. Será que é preciso a justiça intervir todas as vezes para resolver um negócio desse? Cara, é inacreditável. Como a palavra que saiu aí hoje define tudo isso. É surreal. É um absurdo. É inacreditável mesmo que o governo não tem toda a sua equipe e ele mesmo conseguiu sentar para negociar uma situação tão grave como essa. Falava isso que não tem texto, não tem argumento, não tem nada. Cadê a política? Não teve diálogo. E detalhe, prejudicou muitas pessoas, porque precisou chegar nesse ponto, né? Não prejudicou muitas, ou sei lá eu quando, mas uma pessoa já é o suficiente. Vai ser difícil dormir daqui a um tempo, viu, meu irmão? Sabendo que gente foi amputada, ou duas, perderam vida. A situação no hospital 28 de agosto é de calamidade. O hospital parece aquele hospital de guerra, né? Onde é um amontoado de gente, sem a menor estrutura. Voltou a uma normalidade que já tinha passado há muito tempo. Não existe Não existia mais isso lá no 28. Mais isso. Né? Tinha acabado isso faz muito tempo. Quem visita o 28 hoje se assusta por ver que voltou aquele estado anterior de 15, 20 anos atrás. Isso tudo por falta de diálogo, de entendimento. Exatamente. E falta de gestão. Vamos deixar claro também. Parece que não se sabe gerir. Principalmente na questão saúde, né? Pelo que está se vendo. Né? Complicado demais. Olha, são 6 horas e 24 minutos agora, Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e atenção, a Secretaria de Fazenda não vai atender ao pedido do secretário de Educação, Luiz Castro, para pagar a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores em educação com recurso do Fundeb.
A Cefaz alega que tem ordem do governador para pagar todos os servidores em novembro. O deputado estadual Serafim Correia disse aqui no programa 18 horas que não há razão para essa negativa. Os recursos do Fundeb, segundo Serafim, podem ser usados para pagar os professores, sim. Ainda segundo Serafim, o governador do Amazonas tem em caixa, o governo do Amazonas, tem em caixa 334 milhões de reais do Fundeb e poderia pagar a primeira parcela do 13º salário de aproximadamente 60 milhões de reais, utilizando pequena parte desses recursos. Abre aspas. Isso é um cabo de guerra desnecessário, fecha aspas, respondeu o deputado estadual Serafim Correia. Eu tô achando que vai ser preciso, de novo, a justiça intervir também nesse caso. Mais um caso. Eu quero saber, meu irmão, quem é que tá orientando o governador para eu passar bem longe. Esse assessor em especial, certamente é um grande inimigo do governador, que até poderia se sair bem, ao menos com o pessoal da educação. Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Política. Bom, e terminou hoje a série de depoimentos dos réus nos processos da Operação Maus Caminhos. O último a depor foi o ex-governador José Melo, que negou reconhecer o empresário Mohamed Mustafa, líder da quadrilha que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde pública do estado. Melo chegou a chorar ao dizer para a juíza que não sabia da corrupção na área da saúde. Vamos conferir agora os detalhes com o repórter Azaf Augusto. O ex-governador José Melo chorou durante o depoimento dado à juíza federal Ana Paula Serizawa, na manhã de hoje. José Melo é apontado como líder do núcleo político da organização criminosa, que foi desarticulada pela Polícia Federal na Operação Maus Caminhos. Melo negou ter conhecido Mohamed Mustafa, dono do Instituto Novos Caminhos, por onde foram desviados milhões em recursos da saúde. Ele também negou ter participado do esquema. O ex-governador também afirmou que não mandou o irmão dele, o ex-secretário de administração, Evandro Melo, roubar dinheiro da saúde. Melo foi o último réu da Maus Caminhos a depor. As audiências duraram 3 dias e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira e os ex-secretários de Estado negaram ter recebido e integrado o esquema de Mohamed. Alguns choraram e um secretário disse até que não se reunia para receber propina, mas sim para fazer missa. Azaf Augusto para o 18 horas. O Ministério Público do Estado do Amazonas, em conjunto com a Polícia Civil, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Avaritia, para prender 2 vereadores de Iranduba acusados de cobrar propina para aprovar projetos de lei. Tem um que tentou esconder o celular dentro do vaso sanitário. Os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Os vereadores Kellyson Jeb e Jackson Pinheiro, do município de Iranduba, foram presos durante a Operação Avaritia. Kellyson foi pego por policiais portando uma arma de fogo e Jackson por jogar o celular dentro do vaso sanitário, obstruindo assim as investigações. Com os vereadores foram apreendidos aparelhos celulares, HDs e alguns documentos. Todo o material foi encaminhado para a sede do Ministério Público Estadual aqui em Manaus. Segundo o promotor de justiça, Cláudio Tanajura, os vereadores faziam parte de uma organização criminosa. Vendendo projeto de lei e trocando por benesses a aprovação e os votos. Com isso, em dezembro, instauramos um processo investigatório criminal, um procedimento investigatório criminal que chegou à conclusão inicial da participação de alguns vereadores. Continua o trâmite desse procedimento investigatório criminal em relação a outros participantes. Na casa de um deles, caseira e ilegal, enquanto o outro, no momento em que estava sendo efetuada a prisão, ele jogou o celular dentro do vaso sanitário como uma forma de destruir a prova. Então percebam a periculosidade e a forma como que eles
se comportam no sentido de impedir as investigações. Além dos 2 vereadores que já foram presos, outros parlamentares serão indiciados por fazerem parte da organização criminosa. São fortes indícios, além de resultados também de outras cautelares. Acima de tudo, temos indícios fortes, contundentes da participação, que não é somente de 2 vereadores, de diversos outros vereadores. O que se vê é que realmente havia uma situação endêmica. Havia o poder legislativo cambaleante e sem qualquer produção de resultado para a população, apenas para produzir resultados para interesse próprio. O procurador afirmou ainda que com o esquema criminoso, cada vereador chegou a movimentar valores que variam de 50 a 80 mil reais. Os trâmites, a partir de agora, devem continuar com o objetivo de investigar a participação de outros integrantes da organização criminosa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 30 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você especial no aplicativo Humano, no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. Um alô especial para você, querido ouvinte. Estamos aqui com 18 horas. Karime Leão. Bom, Carlão, a gente acaba de receber aqui as informações de que a PM vai fechar a Max Teixeira agora, neste momento, em frente ao Armazém Portela. E ainda falando sobre a coletiva com a diretoria do ICEA, a repórter Nathalie Moraes estava lá, acompanhou tudo, está aqui com a gente ao vivo na bancada do 18 horas e vai falar o que foi resolvido, o que foi debatido, o que aconteceu na coletiva. Nathalie, seja bem-vinda. Obrigada, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos e a todos os nossos ouvintes. Então, foi uma coletiva longa, onde vários médicos de várias frentes conversaram com a imprensa e eles retomam as atividades a partir agora, logo mais às 19 horas, cumprindo sim a decisão do juiz Figliolo e não da desembargadora. Segundo o ICEA, eles não foram notificados, eles não tomaram conhecimento dessa decisão da desembargadora, na verdade, eles disseram lá durante a coletiva de imprensa que eles tomaram conhecimento desta decisão através da imprensa, já que o órgão não foi notificado. Eles retomam as atividades logo mais a partir das 19 horas em todas as unidades hospitalares aqui da cidade de Manaus. Agora, Karime, durante a entrevista coletiva, vale a pena destacar que o Aníbal Cruz, ele que é presidente da Confederação Médica Latino-Ibero-Americana, entrou em contato com o presidente licenciado do Sindicato dos Médicos aqui de Manaus e disse o seguinte, que no próximo dia 16 de agosto, ele estará presente aqui em Manaus, ele vem do Caribe, para ajudar os médicos do CIMEAN junto aos cirurgiões para participarem de uma audiência pública do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, os médicos vão ao Ministério Público junto a um representante internacional. Para tentar resolver de vez essa questão, esse imbróglio. Isso, para tentar aí, pelo menos intermediar, né? Como eles mesmos já têm conhecimento, a situação da saúde aqui no nosso estado é bem crítica e eles vêm aí para tentar ajudar a esses profissionais que muitos deles estão vivendo aí sob condições desumanas. É isso aí. Ok, então a decisão é de que eles voltam ao trabalho agora às 7 da noite. Isso, Paulo Castro. Todos os médicos, todos os cirurgiões retomam as atividades nas unidades de pronto atendimento, nos pronto-socorros da cidade logo mais às 19 horas. Normaliza, né? Mas o contrato dos cirurgiões nos SPAs foi cancelado pelo governo do estado. Eles voltam a trabalhar também nos SPAs? Eles voltam cumprindo a decisão do ano de 2016. Certo. Conforme o contrato. E a decisão do juiz Figliolo e não da desembargadora Joana dos Santos Meirelles. Isso mesmo. Ok, então, Nathalie Moraes, muito obrigada pelas suas informações. Acabou de chegar da coletiva e tem as informações quentinhas, as informações assim atualizadíssimas para você, ouvinte da Mix. 6h33. Você está ouvindo 18 horas. E a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, inaugurou na manhã de hoje a Casa do Carbono, que é o laboratório de inventário de mensuração de florestas tropicais.
Este é o primeiro laboratório desse tipo na região norte do país, cuja evolução o consolidará como um centro de pesquisa em biodinâmica de florestas tropicais. A Casa do Carbono é resultado de uma parceria da UFAM com o Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES. O reitor Silvio Puga explica a importância da Casa do Carbono. Que a Casa do Carbono, ela é a primeira da região norte e também ela vai balizar pesquisas que serão importantes, não somente para a formação dos nossos pesquisadores, porque ela vem do encontro ao tripé da universidade, ao ensino, pesquisa e extensão. Os alunos de graduação poderão acessar a casa através dos projetos de iniciação científica. Os mestrandos e doutorandos terão a oportunidade de ali pesquisar e desenvolver suas dissertações de mestrado e tese de doutorado. E o âmbito de extensão universitária diz respeito aos serviços especializados que serão gerados através da Casa do Carbono. Portanto, a universidade entende que está dando a sua contribuição a essa questão, ao maior entendimento da Amazônia, da forma que lhe é cabível, isto é, produzindo ciência e tecnologia para o melhor entendimento da região. Mix. Muito bem, agora 6h36 em Manaus. Vamos de humor com Talk Show com Rogério Morgado. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Tá com saudade de mim aí, pô? Então aumenta o volume que começou o Talk Show. O meu entrevistado tá na TV com seu programa de tragédias. Ou seja, mostra os governos anteriores todo dia. Cadê essa dia? Uma salva de tiros pro Datenão! Fala, velho. Tamo de novo aí. Como que você tá aí? Ó, galera te ama aí, Datenão. Alguma enchente hoje, é? Cadê essa dia aí, pô? Você não começa não, hein, velho. Que eu vou embora aqui, deixo você o seu programa aqui, hein? Ok, eu sou aí, pô. Me responde com sinceridade. Você sabe o nome do ministro da Justiça? É o ministro Boro. É o Boro? Parece japonês falando bolo. Quero um bolo de aniversário. Cadê essa dia, Datenão? Você tá de brincadeira comigo de novo, hein, velho? A brincadeira é sadia, pô. Olha só, se continuar assim, eu vou acabar te dando burro. Pra que eu preciso de um burro aí, Datenão? Eu não preciso disso não, pô. Já tem vários no Congresso, tá ok? Quer saber? Vou te dar um burro já. Ai, pô. Agora que eu entendi, é um murro. Ai, tá doendo, pô. É burro. Acabou o Talk Show aí. Tá doendo, é um burro. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. 6. Você está ouvindo 18 horas. Bom, estamos recebendo aqui muitas imagens, fotos pelas redes sociais, WhatsApp, enfim, que nesse momento a Max Teixeira foi interditada por policiais militares. Eles vão decidir aí as novas ações para o movimento. Isso após passar praticamente o dia inteiro no Comando Geral da Polícia Militar. Todos os membros da diretoria da Associação dos Cabos e Soldados da PM foram transferidos. O que acontece nesse momento é uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos últimos acontecimentos na sede da Associação de Subtenentes e Sargento do Amazonas. E com isso, eles resolveram sair em protesto, fechando a Max Teixeira, não é, Paulo Castro? Exatamente, Karime. A transferência aí dos membros da direção do sindicato é justamente que eles vão passar a trabalhar no interior do estado. Isso está revoltando a tropa. Mas essa é uma atitude arbitrária do governador Wilson Lima por conta da
da ação. Da falta coletiva que eles fizeram desde ontem. Né? Isso tudo por conta do pacote de medidas que foi aprovado, que congela o salário de todos os servidores do estado do Amazonas até setembro de 2021. Importante lembrar que para o caso de policiais e bombeiros, ele congela não só os salários, mas também as promoções, que são todas aí garantidas por lei. Ok, são 6 horas e 39 minutos em Manaus, 18 horas. Principais notícias do dia. Carime Leão. O estado de São Paulo, Moro diz ao Supremo que nunca determinou destruição de provas. Ministro chamou de mal-entendido a afirmação de que material seria descartado. O Globo. Governo estuda reajustar tabela do imposto de renda pela inflação, mas, em contrapartida, acabar com deduções. Faixas de renda não são ajustadas desde 2015. Na campanha, Bolsonaro chegou a falar em elevar a isenção para 5 salários mínimos. Folha de São Paulo, Moro alega mal entendido e agora nega também ordem para destruir diálogos hackeados. Ministro envia manifestação ao Supremo que contradiz informação repassada por sua assessoria. Portal Único. Justiça determina que cirurgiões voltem ao trabalho sob pena de multa e prisão. Amazonas Atual. Justiça caça liminar de juiz e manda médicos trabalharem ou serão presos. E no 18horas.com.br você vai ler que MPF faz denúncia sobre vazamento de informações na Maus Caminhos. Alguns réus já sabiam que seriam presos pela Polícia Federal e tentaram obstruir as investigações ocultando provas. Vai saber também que a maioria das empresas não tem como atender à lei de proteção de dados. Isso e muito mais você acompanha no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Muito bem, agora 18 horas e 40 minutos em Manaus. Vamos agora, mais uma vez, saber um pouco mais sobre o esporte, né, Cid Soares? Local no Brasil e no mundo aqui no 18 horas. 18 horas, esporte. Notícias não muito boas, né? Mas vamos lá. Na primeira partida das oitavas de final da Copa Verde, o Nacional perdeu por 1-0 para o Paysandu. E um jogo nervoso, cheio de jogadas erradas que não podem se repetir no jogo de volta. Todos os jogos são difíceis, mas para o Nassa vai ser difícil em dobro. Mas como os jogadores dizem, né, estamos vivos e devemos seguir trabalhando para um melhor resultado. O técnico Aderbal Lana deverá apresentar um time com jogadas equilibradas e menos tenso. Jogar com tranquilidade agora, mesmo com a derrota, será determinante. Ainda sobre Aderbal Lana, ele concorre à presidência da Federação Amazonense de Futebol. E o Internacional, Carlão, levou a melhor na primeira semifinal contra o Cruzeiro, com resultado aí de 1-0, dando um passo importante para avançar rumo à decisão da Copa do Brasil. E é isso. Quer dizer que vai ser complicado o jogo, né, Cid? Ô, meu irmão. Não é fácil. Há quantos anos sem ganhar, Cid? É um tempão. Vamos esquecer isso. Eu sou nacionalino, velho. Nem fala sou sobre nacional. Isso. Ah, meu Deus. Mas Nacional tem uma história maravilhosa. Sim, linda. O jogo foi na colina, né? Eu sou, inclusive, nacionalino desde criancinha. Pois é, vamos Desde criancinha. O mais querido, né? O mais querido. Ah, meu leão. Vamos agora, 6h42, Carime Leão. Então, hoje é quinta-feira, temos informações direto de Brasília com a nossa colunista Nafice Valois. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Mix FM. Meu boa noite aos amigos que fazem o 18 horas. E a Câmara Federal finalmente concluiu a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Mas, somente para a conclusão desta fase, o governo Bolsonaro precisou negociar. E negociou cargos, e negociou emendas que ainda necessitaram de garantias. Garantias como o envio de um projeto de lei à Comissão Mista de Orçamento, que irá liberar algo em torno de 2 bilhões para pagamento de emendas parlamentares. E foi com essa articulação política que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu margem muito superior aos 308 votos necessários para a aprovação da PEC. E agora é com o Senado, porque ainda falta o Senado da República analisar o texto enviado pela Câmara. E mais, se a PEC for modificada pelo Senado, deverá voltar para análise dos deputados. Portanto, meus amigos, ainda temos muito chão e muita negociação pela frente.
E enquanto isso, o meu estado, o estado do Amazonas, o nosso estado, desaba em meio ao despreparo do senhor Lima, que agora resolve associar a incompetência, a vaidade e ao descompromisso com os amazonenses. E a sociedade sofre como nunca nas filas dos hospitais, onde se vive hoje um verdadeiro estado de guerra. E a sociedade sofre com a insegurança nas ruas e nas casas. E a sociedade sofre com a ausência de políticas públicas. Mas agora a sociedade começa a sofrer com estímulo à tensão e ao conflito patrocinado pelo governo do senhor Lima. Toma corpo a certeza de que o senhor Lima sequer está interessado em pacificar a sociedade, porque governar é difícil, viu, senhor Lima? É um desafio para homens capazes, e esses homens devem estar munidos de atributos que os qualifiquem para o desafio de governar como uma arte de melhor servir. Narciso Valois, de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite. Mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 44 minutos em Manaus. Você está aí em 100,7 na sintonia certa, curtindo 18 horas com você até às 7 da noite. E agora nós vamos com mais uma música do Playlist 18 horas aqui na Mix FM. Playlist 18 horas. Bom, esse camarada aí já fez trabalho pro Gorillaz. Falando de coisas bem atuais, né? Franz Ferdinand, que fazia abertura para os shows do U2, para ver o peso do negócio, hein? Franz Ferdinand é uma banda que inclusive eu assisti essa banda lá em São Paulo, numa apresentação única aqui, que foi como é que chama, meu Deus? Não. É um curso de inglês que eles fazem um show todo. Wizard? Não, pô. Mas enfim, eu acho que é. Que isso? Wizard. Sei lá. Bom, tá no cenário musical, são sensacionais. Parabéns para quem escolheu esse clipe maravilhoso. Vambora. Agora são 6 horas e 49 minutinhos em Manaus. Vamos saber como está o trânsito em nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Bacana, né? Bacana. Certo. Vamos lá conferir. Aqui nas proximidades do Adrianópolis, Vieira Alves e tal, trânsito bastante complicado. Avenida Maceió nos dois sentidos, principalmente o sentido centro com fluxo lento em praticamente toda a extensão. Avenida Humberto Calderaro também, aqui próximo a Mix. Após um shopping tem muita intensidade também. Outra via bastante complicada é o sentido centro da Avenida André Araújo. E na Avenida Álvaro Maia, trânsito no sentido bairro também bastante complicado com lentidão e retenção. E vai complicar mais ainda. Eu queria dar um adendo, porque nesse momento a Max Teixeira foi interditada, está sendo interditada por policiais militares para decidir as novas ações aí do movimento deles. Vai complicar. Estamos recebendo várias fotos. Tem rota de fuga aí, não? Quem puder evitar, aqui no aplicativo Humano, Elton Ferreira, obrigada pelas fotos também. Vocês estão falando aqui que o trânsito está horrível. A Diana Bittencourt também falando que está horrível, gente. Evitem um lugar. As rotas de fuga aí no momento são a Rua São João. Nas proximidades ali também do Parque das Nações, as entradinhas ali é o melhor local pra fugir, viu? Olha aí. Perfeito. Então evitem, né? E a Estrada Nova, né? A via da... Sim. Ok. 18 horas. E a Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia do Congresso Nacional realiza nesta sexta-feira sua primeira audiência pública em Manaus. O evento acontece às 9 da manhã no auditório da FIAM, com a presença de representantes de empresas do Polo Industrial de Manaus, além dos setores ligados ao meio ambiente, mineração, turismo e geração de empregos. Na pauta da reunião estão temas como manutenção de áreas de preservação ambiental na Amazônia, a reconstrução da BR-319, bem como a proposta de extração mineral em terras indígenas, defendida recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, o evento vai contar com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, e de prefeitos da capital e também do interior. A Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia foi criada neste ano pelo deputado federal do Amazonas, o delegado Pablo, e se tornou a segunda maior frente parlamentar da Câmara Federal, com mais de 260 membros. O Amazonas registrou 720 novos casos de HIV só no primeiro semestre deste ano. Olha só, no ranking nacional, o estado está em segundo lugar com a maior incidência da doença. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. A
informação é do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Só no primeiro semestre de 2019 já registramos 720 novos casos de HIV. Número esse que representa um aumento de 38% comparado ao ano passado. HIV é quando há constatação do vírus de imunodeficiência no organismo e 281 casos de AIDS, que é o estágio mais avançado da deficiência de imunidade. Manaus lidera o ranking, segundo o responsável técnico da logística dos insumos da Coordenação Estadual DST AIDS e Hepatites Virais, Reinan Brotas. Sendo Manaus o primeiro município com 567, seguido por Parintins, com 19 casos, Itacoatiara, com 17 casos de HIV, em quarto lugar, Tabatinga, com 16 casos, e Manacapuru, em quinto lugar, com 11 casos, seguido de Tefé, com 9 casos. A maioria dos casos diagnosticados são do sexo masculino, com registro de 545 casos diagnosticados. A faixa etária predominante está em pessoas com idade entre 20 e 24 anos, para os casos de HIV. A melhor maneira para prevenir, segundo o especialista, é fazendo uso de preservativo que é distribuído gratuitamente. A distribuição dos insumos de prevenção, que são os preservativos masculino, feminino e o gel lubrificante, onde atendemos todas as unidades de saúde da capital referente ao estado e os municípios também do estado do Amazonas, exceto Manaus, que é desvinculado. Só para lembrar, o diagnóstico do vírus é obtido a partir de um teste rápido que pode ser feito em unidades de saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. O empresário Eike Batista foi preso temporariamente nesta quinta-feira pela segunda vez na Operação Segredo de Midas, novo desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A Polícia Federal também cumpriu mandatos de busca e apreensão em endereços ligados aos dois filhos do empresário, Thor e Orlin. Bom, o juiz Marcelo Bretas também determinou o bloqueio de bens até o valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais em nome de Eike e seus dois filhos alvos da ação. Todos os suspeitos de atuar no esquema de manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A operação é fruto da delação premiada do banqueiro Eduardo Plas, dono do Tech Bank do Panamá. E você ainda não garantiu o seu ingresso para o Rock in Rio, Karime Leão ou Cid Soares? E o Paulo Castro, eu sei que já está com dele lá no bolso. Foi aberta agora às 6 horas da tarde, aqui em Manaus, a venda extraordinária no site oficial do evento. Aí os convites disponíveis correspondem aos boletos que não foram pagos durante as vendas iniciais e também cancelamentos. As vendas são realizadas pelo site Ingresso Rápido. O valor é o mesmo do praticado na etapa inicial. Apenas R$ 525 por dia de evento, com possibilidade de meia entrada. Pois é, o Rock in Rio não informou ainda se vão ser liberados ingressos para todos os dias do festival. Nessa etapa extra, as entradas só podem ser pagas com cartão de crédito. A 8ª edição do festival acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Vai ser bacana. Pois é, entre as atrações aí, a gente falou vários, né, hein, Luciano? A gente quer ir na Pink, né? O M tá com ingresso pois já, né? Lembrei do Drake também, vai ter Drake. Tem Anitta, tem Drake, tem Foo Fighters, tem Bon Jovi, tem Red Hot Chili Peppers. Elvis Presley. Madonna. Cher. Iron Maiden. The Police era tão bom. The Smith. Também era Duran. Acho que os caras estão esquecendo de fazer um flashback no negócio. Tá faltando, sabe? Vale, Tá moderninho demais o negócio. Emi Luciano, vamos lá. Quem vai ao cinema? Ei, que loucura. Vocês falaram do Eike, né? Eu lembrei de vontade de gritar isso. Me deu uma vontade de falar isso. Eu tinha falado. Ei, que loucura. Quem vai pro cinema hoje é o Antônio Reis e a Patrícia Garcia. Parabéns. Muito bem, parabéns e obrigado
obrigada pela sua participação, sua companhia. Vocês arrasaram hoje, mandando muitas fotos aqui da paralisação que acontece agora na Max Teixeira pelos policiais militares. Então hoje você ficou sabendo que os cirurgiões estão de volta ao trabalho agora a partir das 7 da noite, encerrando aí a paralisação parcial que começou no último sábado. A volta ao trabalho foi determinada pela Justiça e que neste momento, né, os policiais militares estão reunidos para decidir os novos rumos do movimento da categoria e a Max Teixeira está interditada. Ok, Carimilhão, nós temos ainda aquele clipe do ABBA que está programado lá. Como é que está essa situação aí? Olha, porque no próximo dia 17 de agosto. Temos o clipe? Nós teremos aí o ABBA, é o Experience in Concert, né? Lá vai ser lá no Estúdio 5. É uma mega produção com mais de 30 integrantes, orquestra ao vivo no palco, um belíssimo balé. Os ingressos já estão inclusive à venda aí na Hansons, né? Se nós tivermos aí o clipe do ABBA, né? Pessoal do Mano da produção, vai ser bacana lá no Estúdio 5. É o Shopping Ingresso, tudo junto, né? Shopping Ingresso, né? Shopingressos.com. Vale ressaltar que o ABBA original é um grupo sueco de música pop, integrada por Anne-Frida Lindstad. Eu acho legal falar isso. Como é que é? Lindstad, né? Lindstad. Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus e Agnes Faustog. Né? Isso aí. Eu adoro os filmes, Mamma Mia. Muito bom, né? A gente lembra desse filme que é maravilhoso. Não, né? E o 2 foi perfeito, porque cantaram as músicas que eu achei que tava faltando no primeiro. Olha só. Eles acertam sempre. Acertaram Eles acertam sempre. O ABBA ficou em atividade por 10 anos e foi extinto em 1982. Aliás, o nome ABBA é um acrônimo formado pelas primeiras letras de cada membro, né? Agnes, Bjorn, Benny e Anne-Frida. Olha aí que bacana. Para você que não sabia, o quarteto foi formado em Estocolmo em 1972, mas só alcançaram fama internacional depois que venceram a edição de 1974 do Festival Eurovisão da Canção. Em 72, por isso que eu não tô lembrando bem dessa banda, você não era antiga, nascido, né, cara? né? Então, agora ele é do Jota Quest pra cá. É, um cara de pau. 72 eu não conheço muito Desde bem. então, a gente sabe aí que a ABBA ganhou popularidade, né? Empregando os ritmos diferentes, cativando, falando de coisas que todos gostam. Por isso que até hoje a ABBA é a ABBA, está aí Hollywood, manda muito bem quando traz de volta todas essas canções que todos nós temos a memória afetiva com até alguma a Madonna música. Já usou samples deles, né? Aquele, como é o nome da música? Madonna eu conheço. Foi naquela era disco dela, ela usou Você lembra? Ela usou uma época, né, nessa fase disco dela. Então vamos curtir aí o clipe, lembrar, né? Antes, Carlão, rapidinho, vamos lembrar aí, pessoal, que você vai ganhar ingressos para ir nesse show maravilhoso. A partir de segunda-feira. A partir de semana que vem. Semana que vem. A partir de segunda-feira, sorteio então. De ingressos. Nós vamos dar para você os ingressos. Não tem sorteio, Carlão, aqui é mix. Nós vamos dar. Liga. É dado. Participou, ganhou. É assim que funciona vamos aqui lá, na Mix no 18 horas. Clipe. Olha aí. Olha aí. Todo mundo dançando lá no Mano. Aqui tá lindo. Eu queria filmar pra vocês. Eu tô lembrando vagamente. Calma, Nathalie. Vamos dançar. Agora o Jorge se quebra toda. 10h50. Uma vaga lembrança dessa música aí, ó. Muito bem, aí, e depois do ABBA, seguimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Vambora. Editorial 18 horas. E mais uma vez, a Justiça teve que intervir para solucionar a crise na saúde pública. O cabo de guerra entre médicos, cirurgiões do ICEA e o governo do Amazonas foi longe demais, prejudicando pacientes e colocando em risco a vida de vários cidadãos. Um embate desnecessário que poderia ser resolvido com diálogo, com cada uma das partes sentando à mesa de negociação e expondo suas inquietações, suas dificuldades, chegando a um entendimento bom para todos, principalmente para o cidadão. A intransigência não leva a lugar nenhum.
O fato é que o governo não conseguiu convencer nem lideranças sindicais e nem lideranças das associações do funcionalismo que as finanças do Estado estão quebradas. As informações são desencontradas. Não se sabe quem está com a verdade e, diante disso, o impasse é inevitável. Não é só com a categoria médica. Os policiais militares, os trabalhadores da educação e da saúde também reclamam de vantagens e direitos não honrados pelo Estado. Se fosse mais transparente o governo, mais verdadeiro, não estaria enfrentando esses problemas no momento. Estamos no 7º mês de governo e ainda não se fez a tão necessária reforma administrativa para reduzir o tamanho da estrutura do Estado, o número de cargos comissionados e os gastos com custeios. A proposta de reforma sequer chegou para avaliação dos deputados estaduais. E enquanto isso, o Amazonas vive um confronto entre servidores e o governador. A intervenção da Justiça foi a saída para resolver a questão extremamente delicada. Que os órgãos de controle e fiscalização sejam mais atuantes e evitem que casos como estes dos cirurgiões voltem a acontecer. Agora são 19h02 em Manaus. Boa noite a todos. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Continue em 100,7, continue na Mix FM. Daqui a pouquinho você vai curtir um mix todo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.